Alô, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Giovanni Coelho. Está começando o programa Viva a Vida, realizado pela Igreja Evangélica de Pinheiros, Congregação Cidade Nova. E nesta oportunidade nós vamos falar hoje de um tema muito interessante. Baseado em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 3, nós vamos falar sobre o seguinte assunto. Tudo quanto nós pedirmos a Deus, em nome de Jesus, Ele fará? E para isso nós temos aqui dois convidados, amados irmãos pastores, que vão falar conosco sobre este assunto, amém? Então está começando o programa Viva a Vida! Graças a Deus, estamos aí de volta, programa Viva a Vida, e para falarmos aí sobre este assunto, né, e o tema que nós acabamos de citar, nós temos aqui hoje dois convidados, irmãos amados, pastores, né, amigos e companheiros de ministério. Eu quero aqui começar apresentando à minha esquerda, o nosso amado irmão, como sempre, pastor Cláudio Rodrigues. Uma alegria, pastor, estamos aí junto de novo, falando da palavra de Deus, não é verdade? O mais certo que você disse foi como sempre, né? Amém. Mas é uma alegria voltar, estar aqui sempre. O tema é muito bom e gera muitas perguntas na vida diária da igreja. Vamos falar sobre ele. Amém. Pastor Cláudio, que é pastor da IEP Sede. E aqui, à minha direita, está aqui conosco hoje pela primeira vez, uma alegria, pastor Luiz José, da IEP Vila Iane. Pastor, uma alegria tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo. Que Deus nos abençoe nesse bate-papo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para mim, não só alegria, mas honra também de estar aqui, né, nessa programação séria, né, de Deus. Então, é uma honra e uma alegria. Amém, graças a Deus. E hoje eu quero aproveitar, meus amados, para falar e comentar sobre o quanto o programa Viva a Vida tem sido uma bênção, né? Muitas pessoas têm assistido o programa e têm sido abençoadas por esta programação. Pastor Cláudio, nós temos aqui várias pessoas, né, que têm assistido o programa e comentado sobre o programa. Nós temos aqui, por exemplo, alguns irmãos, queria até citar aqui, tem alguns comentários que dizem assim: amei o programa e fui grandemente abençoado por Deus através dele. Parabéns, e que o Senhor prospere cada vez mais esse trabalho. A paz. Uma outra pessoa diz assim: aprendi muito tirando algumas dúvidas. Que Deus abençoe esse maravilhoso trabalho. Ao Senhor toda a glória. Outros disseram assim: muito esclarecedor. Então, como as pessoas têm sido alcançadas, né, pastor Cláudio, por este programa, o programa Viva a Vida. O objetivo é alcançar as pessoas e fazê-las edificadas com o programa. O Senhor usa de muitos meios para a edificação do seu povo. Nós estamos crendo, fazendo esse programa, que podemos também ser usados para este fim. E alegra muito, né, o meu coração, acredito que o seu coração, pastor, nós vermos essas pessoas dizendo isso. E, aliás, como o senhor disse, o intuito nosso é exatamente esse, né, pastor? Que a palavra de Deus seja divulgada, seja esclarecida e as pessoas sejam abençoadas por aquilo que Deus tem nos levado a falar, né? Somos pastores e o intuito nosso é pregar a palavra, é isso que alegra o nosso coração, né? Fala-se pouco da palavra de Deus e, particularmente, no mundo em que nós vivemos hoje, é muito pouco falada a palavra de Deus. Mas a Escritura, ela tem um alcance tremendo, não só na nossa vida, mas na sociedade. Nós deveríamos discutir a palavra a fundo, mais até do que nós discutimos, porque a solução, se é que eu posso chamar dessa maneira, né, tem implicações nessa palavra, mas a solução de vários males da sociedade a solução está na palavra de Deus. E as pessoas desconhecem a palavra de Deus. Elas têm, às vezes, quando têm uma visão distorcida da palavra, colocam palavras na Bíblia que não existem, né? Que não existem. Então, o esclarecimento sempre é bom. Em qualquer área da vida, uma pessoa esclarecida é uma pessoa que se vira melhor. Ser esclarecido com a palavra de Deus é muito melhor. Amém. Então, para você que nos assiste agora, né, entenda uma coisa: nós amamos a palavra e o desejo do nosso coração com este programa, sobretudo, é que você seja despertado a também amar a palavra de Deus, a almejá-la, a querer estudar, né, que nós possamos, como a Bíblia nos ensina, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E que isso seja benéfico para o teu crescimento, este programa em particular, seja benéfico para o teu crescimento em nome de Jesus. Pastor Luiz, Pastor Cláudio, vamos orar?
para que nós possamos aí falarmos aí sobre este assunto em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta hora, te exaltamos e engrandecemos ao Senhor por mais esta oportunidade, neste programa Viva a Vida, de falarmos da Tua Palavra. Conduza-nos, ó Deus, em todo o tempo, seja naquilo que eu falar, Pastor Luiz, Pastor Cláudio. Deus, o Senhor nos conduza e nos dirija, para que tudo quanto falarmos venha de fato do Senhor e possamos assim ministrar a Tua Palavra com integridade, seriedade, Senhor, de uma forma sadia na Tua presença. Esse é o clamor do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, pastores, o nosso tema hoje, baseado, como eu já disse, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 13, eu vou ler aqui para os irmãos, diz assim, Jesus falando, aliás, né? Jesus disse, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Queria trabalhar com os irmãos hoje essa questão, porque até existem muitas pessoas que, tomando parte deste versículo, fazem toda uma exegese, né, se assim a gente pode dizer, deste texto, trazendo uma linha de raciocínio em cima desse versículo que, na verdade, não existe. Tudo quanto nós pedirmos a Deus, realmente Deus vai fazer? Quando você diz de um entendimento errado, deixa de ser uma exegese, que é você extrair do texto o que o texto de fato fala, mas passa a ser uma exegese, com um i aí no meio, que é você introduzir no texto aquilo que você pensa, você descaracteriza o que o texto fala. Aqui está escrito, tudo quanto pedirdes em meu nome. Eu creio que hoje talvez nós devamos nos ater a essa expressão, em meu nome. Essa expressãozinha é a chave para nós entendermos o que Jesus queria dizer. A palavra do Senhor diz que tudo que Ele pedia, o Pai atendia. E Ele transferiu para nós a possibilidade de pedirmos o nome dEle, porque no nome dEle tudo é atendido. O nosso problema é justamente esse, pedir tudo no nome dEle. A oração é como se fosse um cheque em branco assinado por Jesus, e você preenche. O problema é você preencher a forma como você preenche, né? Alguém dá um cheque, eu empresto um cheque meu para você, aí você vai lá, compra um carro de 300 mil reais com a minha assinatura, vai voltar o cheque, porque você não preencheu o cheque devidamente. Eu só tinha deixado você comprar um requeijão no supermercado, era para comprar um carro de 300 mil reais. Então, usa-se inadvertidamente essa arma que o Senhor nos deu para nós alcançarmos de Deus tantas coisas. Porque nós temos uma incapacidade de pedir sempre como Jesus pediria. Jesus pediu com o único propósito de fazer a vontade de Deus, com o único propósito de ver o seu Pai ser exaltado. Não é esse o nosso único propósito na vida. A grande questão, pastor Luiz, até naquilo que o pastor Cláudio comentou, é que o fato de nós pedirmos no nome de Jesus demanda uma grande responsabilidade naquilo que vai pedir, né? Por exemplo, eu poderia pedir hoje, na tua opinião, poderia pedir qualquer coisa. Então, se eu pedir um carro zero, se eu pedir, quero morar no melhor condomínio aqui da cidade, Deus de fato faria isso, pastor? Eu creio que pedir em nome do Senhor implica, né, algo muito mais profundo, né, do que as pessoas imaginam. É um comprometimento, né, com esse Deus maravilhoso, né, que Ele que conhece os nossos sentimentos, as nossas necessidades, né, e o desejo dEle é de estar, né, fazendo, de estar, enfim, segundo a vontade dEle, né, segundo os seus planos, né. Nós estamos assim inseridos nesses planos, né? E alguns, né, dos desejos nossos que são sadios, né, que são bênção para nós, né, segundo a vontade dele, né, isso vem a ocorrer nas nossas vidas, né? Mas implica em algo muito mais profundo, né, que precisa ser vivido, precisa ser explanado, né, para nós desfrutarmos de algo maravilhoso, né, de um Deus maravilhoso. Ou seja, pastor, o fato de Jesus dizer aqui, que o senhor falou aqui, pastor Cláudio, no nome de Jesus, que demanda uma responsabilidade,
Só que muitas pessoas não olham essa questão do nome de Jesus, as pessoas olham mais o tudo aqui, né? E tudo quanto pedirdes, eu farei. Então, esquece-se da responsabilidade, do nome de quem nós estamos utilizando para se pedir, e se apegam apenas aqui no tudo, né? Então, quer dizer, quando se fala em tudo, penso os irmãos podem comentar, que existe um pacote aí incluso de princípios, de interesses, de valores, sim, que Jesus está inserido dentro desse tudo de Jesus. Só que no conceito do homem em si, falando do ser humano em tese, né, do conceito do homem em si, esse tudo é tudo daquilo que, ao conceito do homem, ele quer ou ele almeja. Coisas físicas, né? Coisas físicas que ele consegue apalpar e enxergar. Exatamente. Nós temos que entender que há um propósito de Deus na totalidade da nossa vida. Eu diria desde a nossa gestação, ok, mas vamos falar desde a nossa conversão. Desde a conversão até que o Senhor venha nos buscar, há um propósito. Deus quer nos levar a um determinado ponto. Então, nós precisamos aprender umas tantas coisas. Nós temos tantas necessidades e Deus as conhece muito bem, só Deus as conhece, nós não as conhecemos. Acredito que conheçamos ínfima parte, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Qualquer alteração no nosso projeto de amanhã nos deixa sem chão, muitas vezes. Né? Eu digo assim, pastor Luiz, amanhã eu vou lá na tua casa tomar um café lá. Aí ligo 15 minutos antes, falo, pastor, não vai dar para ir, porque acabei de receber um telefonema e vou ter que fazer não sei o quê. Quer dizer, nós não temos a menor ideia, na realidade, de como as coisas vão se processar. E isso implica no seguinte, em Deus conhecer a nossa necessidade. Nós precisamos de umas tantas coisas para chegarmos onde Deus quer que nós cheguemos. Vou dar um exemplo. Jó precisava de umas tantas coisas na vida para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Porque ele conhecia o Senhor, de ouvir falar do Senhor. Mas Deus, como tinha um enorme prazer naquele filho, Deus deu um testemunho maravilhoso sobre ele, um homem reto, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. E isso ele falava de um homem que não o conhecia plenamente. Falava de um homem que tinha ouvido falar dele. Só tendo ouvido falar do Senhor, Jó já era tudo isso. Mas Deus falou assim, não, eu quero que ele me veja. Então ele tinha uma leve necessidade de passar por algumas coisas para chegar onde Deus queria. É só ler o livro de Jó para saber qual era a necessidade dele. Nós jamais pediríamos isso. Nós pediríamos o contrário disso, que o Senhor nos livrasse de passar por tudo quanto Jó passou, desconhecendo o propósito de Deus lá na frente. Quer dizer, é impressionante esse negócio de pedir em nome de Jesus, é impressionante, porque ele sabia quem ele era, ele sabia no que ia dar, e ele ainda assim disse, Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. É muito impressionante para mim. Aliás, pastor, depois eu quero até mais, talvez até no segundo bloco do programa, falar um pouquinho sobre essa questão do que Jesus disse, seja feita a tua vontade, que também foi uma oração dele, depois eu quero abordar. Mas para a gente poder dar continuidade aqui, pastor, queria que o senhor fizesse um rápido comentário sobre, nós vamos falar aqui sobre a vontade do homem, a vontade de Deus, e eu queria que o senhor fizesse um rápido comentário sobre a vontade do homem, né, dentro da tua forma de ver, a vontade do homem em si. Certo. Inclusive tem 2 versículos que eu gostaria de citar. Um deles é Provérbio 28, 26, que diz assim, o que confia no seu próprio coração não é insensato. E o outro é Jeremias 17, 9, que é enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, eu creio que quando nós não temos essa intimidade com Deus, não temos essa vivência com o Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, então a nossa vontade procede do nosso coração. E a palavra já vem nos mostrando que o nosso coração nos engana muito. Então, muitas vezes nós achamos que o homem sem Deus,
sem a profundidade do Senhor, ele pensa que sabe muita coisa, né? Sabedoria humanas, né? Que são totalmente diferentes dos propósitos e desígnios do Senhor, né? Então acaba sendo enganado pelo seu próprio coração. E o final, né, o caminho de tudo isso, nós também conhecemos na palavra, que é a morte, né? Então isso é lamentável. Pastor, e uma coisa interessante dentro disso que o senhor está falando é a gente observar que mesmo o homem crente em Jesus, e hoje, no sentido geral, quando eu digo igreja, né, no âmbito geral da igreja, no Brasil, no mundo afora, quando se fala de oração ou de pedir, geralmente nós sempre, falando da vontade do homem, sempre pedimos coisas, até o senhor citou aqui, coisas físicas, coisas relacionadas a uma vida terrena. Muito embora nós possamos perceber que o próprio Davi disse, né, pereceria sem dúvida se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então Davi está dizendo que ele acreditava que Deus iria abençoá-lo nessa terra, que ele teria uma vida terrena próspera, abençoada, enfim. Mas isso não necessariamente significa que, como homem, mesmo sendo crente, eu posso pedir tudo o que eu quiser, né, no quesito terreno, que Deus necessariamente vai me dar. Pode ser que Deus dê, pode ser que Deus faça, pode até ser, se essa for a vontade dele. Mas não necessariamente o fato de eu estar pedindo, Deus vai me conceder isso, né? Não, com certeza. E... Só te cortando, Sim. Como o senhor mesmo disse aí, porque existem caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim são caminhos de morte. É isso mesmo. E, na verdade, o homem ele procura solucionar suas necessidades, que os seus olhos enxerguem, que consiga palpar. Então, são coisas físicas, né, materiais, que saciam, né, muitas vezes o coração e as necessidades. Então, hoje no mundo moderno, né, que nós estamos vivendo, as inovações, né, o mercado oferecendo tantas coisas, né, enfim, eu creio que o coração, né, do homem se apega a essas coisas que não deveria, né, porque nós temos até uma passagem, até Salomão, né, que ele teve tantas coisas, né, e ele chegou à conclusão, né, que tudo é vaidade, né, todas essas coisas são vaidade. Não foi suficiente, né? Não é suficiente, né, para suprir realmente a necessidade real da nossa alma, que é a presença do Senhor. E um detalhe, pastor, Salomão não só foi suficiente, Salomão chegou a essa conclusão, o senhor falando aí, acho que um exemplo muito interessante, mas também, e Salomão teve isso sem pedir, né? Porque na verdade ele pediu sabedoria, Deus deu a ele aquelas riquezas todas. Então, sim. Isso é até uma coisa interessante, que quando Salomão pede, ele não pediu alguma coisa para o seu próprio benefício, ele pediu sabedoria para governar quem? O povo. Então, para beneficiar o povo, Deus na sua graça e misericórdia deu riqueza a ele. Isso veio por acréscimo, né? Que tem aquela palavra que diz em Mateus, né, que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, né, e os demais vêm por acréscimo. É isso que eu vejo. Nessa intervenção do pastor Luiz, um negócio interessante. Nós fizemos um programa aqui, falamos sobre maturidade espiritual. Eu creio que o que nós pedimos depende, em algum grau, de maturidade. Com certeza. A prioridade, ela muda de acordo com a maturidade. Para mim, um grande exemplo é o apóstolo Paulo, quando ele estava numa casa com tantas pessoas, e chegou um profeta de nome Ágabo, e Ágabo pediu a cinta de Paulo e amarrou-se com a cinta de Paulo. Acredito o pessoal todo olhando, vendo o que ia sair dali, né? Todo mundo dentro de casa, o sujeito pediu a cinta, se amarrou as mãos, os pés, e disse assim, o Senhor diz assim, o homem de quem é essa cinta será preso se for a Jerusalém. A cinta era de Paulo. E todo mundo que estava na casa começou a dizer a Paulo, Paulo, vá para qualquer lugar, por favor, só não vá para Jerusalém. Vá para Itu, vá para Porto Feliz, vá para qualquer lugar. Para Itu não, pelo amor de Deus. Só não vá para Jerusalém. Aí o apóstolo Paulo diz assim, vocês estão me entristecendo falando dessa maneira. Eu estou pronto não só a sofrer pelo nome do Senhor, mas estou disposto a morrer por ele. Quer dizer, a maturidade dele permitia a ele ter como prioridade não qualquer coisa das que nós comumente pedimos, mas de desejar o que fosse a verdadeira vontade do Pai, e ele sabendo que era um instrumento de Deus na terra. E uma outra coisa interessante nesse exemplo, pastor,
é que isso aí está registrado lá em Atos, capítulo 21. Em momento algum, o Espírito de Deus, usando da vida do profeta, disse que ele não deveria ir. Só disse que se ele fosse, aconteceria aquilo tudo. E ele foi sabendo que estava disposto a viver tudo aquilo. Pastor, agora um comentário. O pastor Luiz falou aqui sobre a vontade do homem. E a vontade de Deus, pastor? Será que ela vale alguma coisa? Aliás, será que nós estamos interessados tanto na vontade de Deus, né, pastor? Essa pergunta é boa. Para mim, pastor, falar da vontade de Deus precisa remeter à eternidade antes da criação. Deus, vivia ele, Pai, Filho e Espírito Santo, viviam na eternidade, plenos, porque Deus é pleno dele mesmo, sem nenhuma necessidade de nada, e ele decidiu criar as coisas como ele criou. Ora, imaginar que este Deus eterno tenha criado as coisas sem um propósito e sem uma vontade é forçar um pouco a barra. Então a vontade, quando nós falamos da vontade de Deus, nós na realidade, normalmente estamos falando da vontade de Deus para amanhã, sábado. Qual a vontade de Deus para a minha vida amanhã no sábado? Mas eu creio que o negócio é muito maior que isso. É alguma coisa que se materializará amanhã, sábado, mas que vem desde a eternidade. Eu não posso acreditar que alguma coisa fuja do que Deus, que não tinha necessidade de criar nada, tenha intentado na eternidade. Isso, aos meus olhos, faz crescer muito a importância da vontade de Deus. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, pastor, a vontade de Deus importa para você? Eu acredito que ninguém fosse louco de dizer não. A pessoa automaticamente, da mesma forma como você pergunta para qualquer pessoa, você crê em Jesus? Creio. Dificilmente você vai achar uma pessoa que vai dizer, não, eu não creio. Crê. Mas a pessoa ter consciência de como esta vontade deve ser perseguida, a vontade de Deus, vai uma distância entre a vontade de Deus e o desejo de que a vontade de Deus se cumpra na vida da pessoa, vai uma distância grande. O meu objetivo na vida, acredito que o nosso aqui, é fazer diminuir essa distância, que a nossa vontade mais e mais se pareça com a vontade de Deus na nossa vida. Eu não acredito em nenhuma forma de felicidade fora da vontade de Deus. A única vitória que existe é a vontade de Deus para a minha vida. O difícil é entender isso. Amém. Bom, ainda falando aqui sobre essa questão desse tudo quanto pedirdes, pastores, eu queria abordar com vocês aqui algumas outras referências que eu separei aqui, que até dão uma aparente ideia, né? Como esse versículo, você olhar ele de uma forma superficial, tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Puxa, então eu vou pedir né? Vou pedir para ter um carro zero amanhã, vou pedir para ganhar muito dinheiro e virar diretor do banco tal, enfim. Mas como que nós podemos trabalhar esse versículo? Eu queria citar alguns outros aqui. O pastor até comentou aqui, Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Também em Filipenses 4,13 diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Também em João 15... Seria bom, pastor, ler o 12, né? Nós vamos ler. Só estou pegando esses versículos que são chavões, que geralmente as pessoas pegam esse versículo para... Exatamente. Aí, olha o capítulo 15 de João, Evangelho de João, versículo 7, diz assim, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, pedireis tudo. Tudo é tudo? Até onde tudo é tudo? E no 16, 24 ainda de João, diz assim, quer ver? Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então, como que nós podemos trabalhar esses versículos, baseando-se aí no Evangelho de João 14:13, né, que é o texto base aí do tema, mas esse tudo é tudo, então quer dizer, Deus me deixa à vontade para pedir o que eu quiser?
ou não. Até o senhor citou o 12 aqui de Filipenses 4, tem todo um contexto e tem que ser analisado, e o contexto não quer dizer realmente isso. Como a gente pode trabalhar essa ideia? Eu poderia, assim, iniciar, para complementar esses versículos todos, com 1 João, capítulo 5, 14 e 15, que diz assim, e essa confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Então, aí ele vem abrangendo algo que é importante, que muitos pulam, segundo a vontade de Deus. Então, isso que faz a diferença, e que nós vamos ver realmente quais são essas vontades do Senhor de Deus, que muitos pulam, não quer saber da vontade. Como o pastor Cláudio citou, pastor Luiz, para o crente que almeja essa vontade de Deus, antes dele pensar em tudo, ele vai, na verdade, procurar em Deus, de repente, qual seria a melhor coisa para ele. Para si próprio. Para si próprio. Para si próprio. Porque o problema é a perspectiva que o crente tem. O crente tem a perspectiva... O problema é a perspectiva que o crente tem. O crente tem que ter a perspectiva da eternidade. Ele precisa ter um olho na eternidade, ainda que estejamos aqui, mas vamos falar, precisa ter. A esperança do crente não está aqui. O que diferencia um crente de um não crente é a esperança da vida eterna. É a promessa que Jesus fez. Tem um versículo em 2 Coríntios 4, o versículo 17 fala assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A pessoa está numa dificuldade e ela pede para o Senhor a tirar da dificuldade. A palavra diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Quer dizer, enquanto você está passando a tribulação, você está produzindo alguma coisa que você vai receber na eternidade. Aí as pessoas chegam para nós, pastores: pastor, estou passando por uma aflição, pastor, preciso orar para Deus tirar a aflição. Mas está produzindo, meu filho, você está produzindo. Se você não passar pela aflição, você não vai chegar lá, não tem o que está produzindo. Então, há necessidade, ainda que nós soframos e etc. E, ok, posso negar isso. Mas se nós não temos uma perspectiva eterna, quem vai ter? Quem vai ter? E é exatamente essa perspectiva eterna, pastor, que nos faz neste momento de aflição, a permanecermos e a suportarmos. Eu entendo o seguinte: a grande questão, acho que desse assunto que nós estamos discutindo aqui hoje, a Bíblia por si só ela se explica. Então, por exemplo, eu acho que o grande erro, na minha opinião, de todos esses versículos chavões que eu citei aqui, de repente vocês poderiam até citar outros, mas baseando aqui em João capítulo 14, verso 13, não tirar esta linha de raciocínio, eu posso pedir tudo o que eu quiser, baseado apenas num versículo. Não só esse contexto tem que ser analisado, como todos os demais versículos, que dá uma aparente ideia de que eu posso pedir o que eu quiser, analisar todos e compará-los todos, e a gente vai chegar à conclusão que a coisa não é bem assim como aparentemente demonstra ser, né? É isso mesmo. Inclusive, nós podemos até comparar, uma família, o pai, a mãe, enfim, com os seus filhos, e quando o filho pede, alguma coisa, eles vão realmente tem aquele amor, tem as vontades, de ambos, mas prevalece a vontade que é coerente, para aquilo que em si. Os pais analisam e vê que de repente não é a hora, não é o momento, né? Não é o momento. Mas amém. Bom, o nosso tempo foi já, pastores, nesse primeiro bloco, e daqui a pouquinho nós vamos voltar e dar continuidade a esse bate-papo, que para mim, aliás, está muito legal, muito interessante. Graças a Deus. Então, fique aí, não saia daí, fique aí sintonizado conosco, assista-nos, porque nós vamos ainda dar continuidade a esse assunto, falando deste assunto muito abençoado, e até o final desse programa, a tua mente será esclarecida, para que você cresça na fé e na graça do Senhor. Amém? Igreja Evangélica de Pinheiros, programa Viva a Vida. Voltamos daqui a pouquinho. Amém. Estamos aí de volta, segundo bloco do programa Viva a Vida, e nós vamos dar continuidade a este tema que nós estamos aqui falando nesse bate-papo, um tema muito interessante. Pastor Cláudio Rodrigues, antes de nós entrarmos na questão desses versículos que eu citei aqui no final do primeiro bloco, que dá uma aparente margem, para acreditarmos que tudo quanto eu pedir a Deus,
dentro, de repente, da minha concepção, Deus vai fazer. Mas a gente pode observar também, Tiago, capítulo 4, verso 3, que diz assim, que tudo quanto nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Vou até ler aqui, para ser fiel ao texto. Capítulo 4, versículo 3, assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, já esse texto diz que eu posso pedir, mas de repente não receber. Como que a gente poderia, pegando esse versículo de Tiago, como outros, até o pastor Luiz comentou aqui, que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim deles é caminho de morte. Então existem caminhos do homem, pedidos que o homem pode ter no seu coração, que não agrada a Deus, que Deus não vê algo bom lá na frente, e Deus não fazer como o Tiago nos mostra. Como que a gente poderia entender os primeiros versículos que eu citei com esse daqui? Esse texto de Tiago demonstra o que a gente estava discutindo no primeiro bloco. É a confirmação disso, que não necessariamente a gente recebe. Eu sempre me pauto, pastor, eu tenho repetido isso em todos os programas, eu tenho uma noção no meu coração muito firmada sobre a vontade de Deus. O melhor para nós não é o que nós queremos. Nós não queremos o melhor para nós, mesmo porque nós não sabemos o que é melhor para nós. A palavra do Senhor, o servo do Senhor disse assim, foi-me bom ter sido afligido. Depois, outro versículo diz assim, fira-me o justo, e será isso uma benignidade, que o meu coração não desprezará. Foi-me bom ter sido afligido? Na hora da aflição não parece, a palavra lá em Hebreus fala isso, que a correção não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que são exercitados. Dessa maneira. Então, esse versículo de Tiago confirma o que a gente estava dizendo. Nós pedimos como crianças que nós somos, diante de Deus, né, ainda que maduros na fé, mas ainda diante dele, crianças diante dele. E a grande delícia da convivência com Deus é podermos chamar Deus de Pai. Chamar de Senhor, todos podem chamar de Senhor e vão chamar de Senhor. Mas chamar de Pai, o Senhor nos abriu uma porta. Eu vou agora para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. Nós não contávamos com isso. Então, a delícia de sermos crianças diante de Deus, de sermos repreendidos, até que nós... Às vezes o pai da gente fala, você pede alguma coisa, quando a gente era moleque, né? Fala assim, filho, você não sabe o que você está pedindo. A gente não sabe o que pede. Inclusive nós estamos comentando a vontade de Deus, né, e a vontade do homem. Podia dizer assim, a vontade de Deus, né, depois de tudo que nós temos aprendido e visto, né, o que Deus fez, né, com a humanidade, todo o projeto do Senhor, a vontade dele é que todos reconheçam, né, que Ele é Deus, né, que Ele é Pai, que Ele é Senhor amoroso, né, que Ele deseja o nosso bem, Ele deseja o melhor para nós, né, e principalmente que as pessoas reconheçam isso, né, que Ele é dessa forma. Então, muitas vezes, com esse versículo de Tiago, muitas vezes, né, não reconhecemos, né, esse senhorio, esse amor, né, essa vontade desse Deus, e ignoramos, né, tudo isso, né, e acabamos pedindo coisas que não tem nada a ver, né, com esse relacionamento e com as coisas que Ele tem preparado para nós. Isso está claro, que eu me lembrei agora de um texto, Romanos 8:26 fala assim, da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos pedir como convém. Às vezes pedimos fora de tempo. Então é um aprendizado, tudo é um aprendizado na obra de Deus, né? E é interessante, pastores, nós, dentro desses versículos que nós citamos, como João, por exemplo, capítulo 14, eu queria, só baseado nisso que vocês falaram, é importante a gente esclarecer e as pessoas que nos assistem entenderem isso, que João 14:13, por exemplo, quando Jesus disse, e tudo quanto pedis em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Então, tem 3 questões importantes aqui que a gente tem que analisar. O tudo, que é o que todo mundo observa. Mas tem outras 2 importantes. Primeiro, a responsabilidade.
do nome de quem nós estamos usando para pedir. E a segunda, isso que nós pedimos é para que o Pai seja glorificado. Então, a grande questão é, será que esse tudo que eu estou pedindo, o Pai vai ser glorificado? Né? Então, e se a gente fizer uma análise dentro desse contexto do capítulo 14, nós vamos perceber que esse tudo está limitado a algumas questões que Jesus coloca aqui. Então, e certa vez Jesus falou, aquele que está em mim e eu nele, tudo quanto ele pedir será feito. Então, só que para que eu possa pedir tudo ao ponto de que Deus faça esse tudo, primeiro eu preciso estar nele. Porque até o senhor comentou aqui antes da gravação do programa, nos bastidores, pastor Cláudio, que se nós tivermos de fato no Pai, pastor Luiz, tudo que eu pedir, de fato vai ser o que realmente é a vontade de Deus para a minha vida, porque eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus. Eu queria citar aqui com você, queria até que você explicasse, pastor Cláudio, Mateus 6,33, por exemplo, o pastor Luiz até comentou aqui, diz assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, ou em algumas outras versões, todas as demais coisas. Muitas pessoas usam esse texto indevidamente, dizendo assim, se eu buscar o reino, tudo que eu pedir, Deus vai me dar. E na verdade não é, o contexto mostra diferente, né? Não é. Na realidade, o que o Pai nos promete é roupa lavada e comida, né? Necessidades básicas. Necessidades básicas. As necessidades básicas fica. A palavra do Senhor diz assim: todos esperam que tu lhes dês o seu mantimento a seu tempo. Todos esperam. Quer dizer, parece que há uma noção universal, quem sabe até cósmica, poderia ser falado dessa maneira, de que o Pai supre as necessidades básicas. Então, quando a palavra fala, no 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas, está se referindo ao que vem antes. Fala sobre, não é o vosso corpo, não é a vossa vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestido. Olhai para as aves dos céus, não semeiam, nem cegam, coisa e tal. Estão aqui prometendo comida, né? Quanto ao vestido, fala sobre Salomão, né? Mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio, não sei o quê. Então, as necessidades básicas sobre isso. Eu queria fazer mais um comentário, que quando você falou para que o Pai seja glorificado, é muito interessante isso pelo seguinte, pastor. Quando o Senhor, em Romanos 3,23, que é um texto conhecidíssimo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é interessante que o pecado, ele é definido em termos da glória. É interessante isso. A impressão que dá é que tudo gira em torno da glória. A impressão que dá, não, é a realidade. Tudo gira em torno da glória de Deus. Deus fez tudo para a sua glória. O que seria a sua glória? Vou aqui definir rasamente, mas seria como se fosse a soma de todos os atributos de Deus e aquilo causasse uma tremenda impressão em toda a criação. Vamos definir dessa maneira. O ser humano perdeu isso. Então, quer dizer, todos pecaram e saíram da glória. Então, quer dizer, o objetivo de Deus é que nós voltemos para a glória. Então, tudo precisa ser feito para a glória. Hoje é difícil nós enxergarmos isso por conta do pecado. O pecado nos leva para longe da glória, está na definição de Romanos 3,23. Mas o objetivo de Deus em nos dar estas coisas, aquelas coisas, às vezes o que pedimos, porque pedimos em nome de Jesus, outras não recebemos, porque pedimos mal para gastarmos nos nossos deleites, tudo visa a chegarmos ao ponto de podermos contemplar novamente a glória do Senhor. E uma outra questão, pastor, falando sobre para que o Pai seja glorificado, a gente sempre olha o versículo 13. Mas se você observar, por exemplo, o 14 e o 15, Jesus diz assim, se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Aí ele diz assim, se me amardes, é uma condição, guardareis os meus mandamentos. Então, se eu guardo os mandamentos de Deus, todo o meu pedido, seja ele qual for, ele deve, pelo menos o que o texto nos mostra, ele deve estar limitado aos mandamentos de Deus, né? Então, a grande questão é que esse tudo, ele está limitado aos mandamentos de Deus e aquilo que realmente Deus tem para a minha vida, né? Pastor Luiz, uma coisa interessante que a gente podia observar também é Filipenses, né? Capítulo 4, por exemplo, de Filipenses, versículo 13, diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todo mundo olha esse versículo chavão, mas ninguém observa, por exemplo, o 11 e o 12. Eu queria que o senhor abrisse, pastor, por favor,
e fizesse um comentário sobre esse versículo, desse uma explicação, porque na verdade o 11 e o 12, ele mostra na verdade o porquê do 13, né? Esse posso todas as coisas, na verdade não é posso todas as coisas. Sim, esse com posso certeza. todas as coisas está limitado ao versículo 11 e 12, né? Deixa eu achá-lo aqui. Filipenses, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, pastor. assim. Então, na verdade, muitas vezes nós nos limitamos, né, que podemos todas as coisas sempre olhando coisas favoráveis, né, para nós, coisas que são fáceis, né, para nós suportar, né, mas todas engloba todas as coisas realmente, né. Então são situações que vêm para nos ensinar, né, situações que vêm para nos lapidar, né, situações que são necessárias, são ferramentas de Deus, né, para nós estarmos mais próximos dele, para mostrar o poder e a glória dele na nossa vida. Então, para nossos olhos, são situações ruins, né, para nossos olhos, mas faz parte desse plano e projeto do Senhor. Então, muitas vezes, quando se achega, né, a esse momento, aí desmorona, né, todas as coisas, né? Então, quando nós falamos todas as coisas, isso implica, sim, aí sim implica todas as situações, né, que inclusive o apóstolo Paulo, né, nessa passagem, né, que ele vem descrevendo, né, que realmente ele sabe passar necessidades e sabe ter fartura, né? Isso é um amadurecimento, né, que ele não está alienado às circunstâncias, mas sim ao poder de Deus, ao projeto do Senhor. Isso é amadurecimento, isso é algo profundo, né, de palavras vividas, né? Isso que todos nós devemos viver dessa forma. E implica, pastor, exatamente aquilo que o pastor Cláudio comentou sobre a maturidade. Maturidade, né? sim. Paulo está dizendo o quê? Sei estar abatido, sei também ter abundância. E olha que interessante, no versículo 12 ele diz assim, ó, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele diz, posso todas as coisas. Então, esse posso todas as coisas, na verdade, né, pastor, está muito mais ligado a passar por abundância como a ter necessidade. Sim, Ou sim. seja, ele está dizendo que ele está apto a passar por momentos bons e ruins da vida dele. Exato, são as outras situações que já passaram, né, que elas vão nos forjando, né, e vão trazendo esse amadurecimento, né, quando o Senhor vem nos provar, né, quando o Senhor vem dar oportunidade para nós mostrarmos a nossa fé e o nosso amor para com Ele, né. Então, a soma nas nossas vidas disso vai nos instruindo, né, para a próxima, para um crescimento. Né? Então, algo tremendo. Na né, verdade, da parte do Senhor. a maturidade está sendo desenvolvida. Desenvolvida. Nisso, né? Quer ver uma outra questão? Nem separei aqui, mas me lembrei agora. Romanos 8,31, por exemplo, diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, aí as pessoas pegam o chavão e falam assim, então eu posso fazer tudo porque Deus é comigo. Só que se a gente observar os versículos abaixo, né, o que o apóstolo Paulo fala? Né? Fome, espada, nudez e tantas outras coisas terríveis. E ele diz assim, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu posso passar por todas essas coisas ruins, que Deus é comigo. Então, as pessoas que interpretam este versículo, como outros que nós vemos aqui, considerando que eu posso pedir tudo que vier ao meu coração, à minha mente, Deus vai me dar, na verdade, pastores, estão bem equivocados. Né? Na verdade, Deus não vai nos dar tudo aquilo que nós queremos, porque sobre a nossa vontade está a vontade de Deus. Né? Com certeza. Precisam conhecer mais profundamente, né, a vontade do Senhor, a palavra de Deus, as instruções, né, que Deus está através das suas ações na nossa vida. Né? Isso é muito forte em nós. E temos que levar em conta tudo isso, né? Para nós citarmos alguns chavões, né? Temos que estar realmente instruídos, né? De verdade, como o apóstolo Paulo. Exatamente. Pastor Cláudio, olha que coisa interessante. O senhor citou aquela hora sobre a questão de Jesus, e eu até estava também com esse assunto no meu coração, até ministrei aqui esses dias na igreja, na reunião de oração, eu falava sobre quando Jesus faz a oração lá no Getsêmani, né? E quando, o pastor Luiz comentou, quando nós vamos buscar
vamos orar ou pedir alguma coisa, sempre nós consideramos, o senhor citou aqui, coisas do nosso interesse, do nosso coração. Mas é interessante perceber que Jesus, quando ele esteve diante do Pai no Getsemane, ele orando, ele disse assim, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, na oração de Jesus, no pedido de Jesus, estava dizendo, seja feita a tua. Né? Não seja como eu quero, mas como tu queres. E isso tem me chamado a atenção nesses dias, porque sendo Jesus quem ele era, o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele algumas vezes disse, quem vê a mim vê ao Pai, eu e o Pai somos um. Em toda essa intimidade com o Pai, sendo ele quem era, nem ele usurpou que fosse feita a sua própria, né, vontade. E às vezes nós, como seres humanos, queremos exigir de Deus, não porque o Deus, o Senhor tem que fazer, eu quero que o Senhor faça, não porque eu preciso, não sei o quê. E não que nós não podemos orar, até buscar de Deus pela misericórdia, que Deus intervenha, que Deus opere, mas é interessante a gente observar no maior de todos os exemplos, que Jesus se abdicou da sua própria para viver a do Pai, né? Eu ia comentar exatamente, ia separado aqui, comentar exatamente alguma coisa com relação a isso. Aquela oração de Jesus, ele fala duas coisas. Ele fala, Pai, passa de mim esse cálice. Vamos separar em dois a oração. Passa de mim esse cálice. E a segunda parte, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Para mim ali, ele sendo homem como ele era, eu volto a citar Hebreus, quando diz que temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque em tudo foi tentado como nós. Então ele era Deus, como você falou, 100% Deus, plenamente Deus, mas ele era plenamente homem e para ter sido tentado como nós, tem que ter vivido como homem. Nessa oração que Jesus faz, as duas partes, passa de mim esse cálice e não seja a minha vontade, mas a tua, eu quero voltar a falar sobre o grande prazer e a grande honra que nós temos de termos a Deus como Pai. Eu creio mesmo que a oração é um relacionamento entre Deus e o pecador, e é como se fosse feito num quarto fechado. Eu sempre tenho essa impressão de um quarto fechado. Talvez porque eu já tenho ouvido algumas pessoas dizerem que quando construíram a casa, construíram um quarto para a oração. Então eu tenho esse negócio na mente, isso me impactou muito. Então quando a pessoa quer se retirar, ela vai para esse quarto e vai falar com Deus. Como um pai que ele é, ali nós podemos nos derramar. E nos derramar significa falar muita coisa. Significa falar coisas que nós sabemos que Deus não irá atender. Mas são coisas que estão no nosso coração. E nós dizemos a Ele que essas coisas estão no nosso coração. Eu acho isso maravilhoso. Porque Ele é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus reto, é um Deus todo-poderoso e criador. Nós somos criaturas, e o oposto de tudo isso que eu falei com relação a Deus. E mesmo assim, nós podemos nos achegar diante de Deus e derramar o nosso coração falando o que nós queremos falar. Entregando a nossa miséria diante dEle, a verdade é essa. Para no final, já devidamente consolados por Ele, podermos dizer, Pai, mas faze a Tua vontade. O faze a tua vontade é uma frase que demanda o Pai, passa de mim esse cálice. É o final de uma experiência de oração. Então você se derrama, mas você termina com, Pai, faz a tua vontade. No final nós reconhecemos que, a despeito de tudo que nós falamos, o melhor está com Ele e não está conosco. E é a consciência do reconhecer exatamente que a vontade do Pai é melhor, né? Duas situações eu vejo aí situações próximas. Uma é dessas, né, do Getsemane. Uma outra é quando ele estava na cruz, literalmente. Quando ele diz assim, Deus meu, por que me desamparastes? Né? O clamor, por quê? Denota uma ideia de que, no conceito de Cristo, não era para o Pai o desamparar. No desejo do coração dele, de Jesus, como ele já havia dito, eu e o Pai somos um, né? Ele veio do Pai, sair de Deus, aquela coisa toda.
Então, no momento da cruz, talvez no coração de Jesus ali, era, Pai, não era para o Senhor me desamparar, mas naquele momento era necessário que o Pai o desamparasse. Então ele diz, Deus meu, por que me desamparasse? Não tem um tom de exclamação ali. E mesmo assim o Pai ainda não faz a vontade do Filho. Cumpre aquilo que era necessário. Então, a grande questão é que nós como cristãos, e as pessoas que nos assistem agora, possam valorizar isso. Eu até tenho a minha vontade, mas eu submeto a minha vontade à tua vontade. Né? Inclusive, essa situação, eu creio que, por tudo que Jesus passou, né, todo o percurso até chegar na cruz, né, nós vimos que foi tão sofrido, né, tão doloroso. Mas eu creio que mais doloroso, né, para Jesus foi nesse momento, né, quando o Pai teve que abandoná-lo por um instante. Né? Eu creio que para que pudesse ser feita a vontade de Deus. Né? Para que se cumprisse, aquele foi o momento do universo crucial, né? Foi aquele momento. Foi aquele momento. Como homem, ter colocado uma cruz uma coroa de espinhos ou ter apanhado, tudo é muito difícil, né? Nenhum de nós gostaria disso. Mas o grande momento que o universo viveu foi a hora em que o Pai virou o rosto do Filho, porque ali nós fomos feitos justiça de Deus. Pastor, e uma outra coisa... É maravilhoso. Simplesmente não há palavras para descrever isso. É maravilhoso. Não saindo do assunto, né, que nós estamos discutindo aqui, mas uma coisa muito interessante nessa questão é que o senhor falou, os espinhos na cabeça, né, coroa de espinhos, os pregos nas mãos, claro que é uma coisa que doeu, que machucou, que feriu, torturou a carne, mas o momento que o Pai o deixa é o momento que envolve a parte divina de Cristo, né, onde houve por alguns instantes, aquela separação, porque até o momento o Cristo, carne, homem, estava sendo torturado, mas quando o Pai o deixa, a parte divina sente, né, de Deus ali virar o rosto para Cristo, algo que nunca havia feito, mesmo Jesus estando em carne, mas os dois sempre estiveram juntos, né? Mas até então em comunhão com orações, né? Exatamente. Diretamente, aquela comunhão com orações, com o Pai, e nesse momento esse desligamento, né? Exatamente. Sobretudo, melhor é fazer a vontade de Deus, né, pastores? Melhor é fazer a vontade de Deus. Não é fácil, é um eterno aprendizado para nós. Eu acredito que mesmo na eternidade nós não vamos ser criadores, nós vamos continuar sendo criaturas, redimidas, com corpo glorificado, amém, glória a Deus por isso. É uma coisa impensável para a nossa condição hoje, e muito mais impensável para a minha condição antes de me converter. Aquilo aí era totalmente impensável. Mas a verdade é que eu acredito que nós vamos passar toda a eternidade maravilhados com uma contínua revelação do caráter de Deus. Porque Deus é infinito, e nós não somos infinitos, nós vamos ser imortais, mas infinitos no sentido de todos os atributos que Ele tem. Nós não somos isso e não seremos isso. Então a nós caberá, para a glória dEle mesmo, cada vez, eu não sei se... É uma coisa impressionante, nós vamos nos conhecer de Deus, vamos estar com Ele, nós vamos habitar em Cristo, porque não vai haver tempo, porque Ele vai ser o tempo, então nós vamos estar nele, e vamos cada vez conhecê-lo mais e mais, isso por eternidade, eternidade, de eternidade a eternidade, nós vamos conhecer isso. Então, eu acredito que a nossa vida aqui é 60 anos, 70, se alguém passa disso, é canseiro e enfado, não vale a pena sacrificar a eternidade em prol de qualquer benefício nessa terra. Eu creio que o Evangelho seja o contrário, seja um contínuo desgaste do nosso amor por este mundo e pelas coisas deste mundo, para haver um contínuo acréscimo do nosso desejo de estarmos eternamente com o Pai. Amém. Pastor Luiz, só para a gente, nós estamos chegando ao final de mais um programa, mas eu queria só colocar duas questões legais aqui, interessantes, dentro do assunto que nós estamos falando, deste contexto, né? Nós vemos duas situações interessantes. Quando Davi teve o filho lá com Betseba, a Bíblia diz que o filho ficou doente.
E Davi ficou toda uma semana orando. E é engraçado perceber como ele orou e Deus não ouviu a oração dele. Né? Ele orou pela cura e a criança morreu. Deus levou a criança. E uma outra coisa interessante é acerca do rei Ezequias, por exemplo, que orou a Deus e Deus curou ele. E acrescentou 15 anos de vida. Só que esses 15 anos que Deus acrescentou, ele se virou para a idolatria. Então a grande questão é, talvez seria melhor se ele tivesse morrido, Ezequias, né, pastor? Para vermos aí, às vezes, como às vezes o homem deseja tanto a sua vontade, mas às vezes a sua vontade pode trazer malefícios para ele lá na frente. E de repente lá na frente ele vai enxergar que de repente não era o melhor mesmo para a vida dele, né? Sim, com certeza. E em Salmo diz no 37 que nós deleitarmos o Senhor e Ele satisfaz o desejo do nosso coração, né? Então eu vejo aí algo amoroso do Senhor, algo poderoso, né? Que quando a gente se deleita mesmo, tem o prazer, né, de estar com o Senhor, né? Então nós temos um relacionamento, né, gostoso com o Senhor. Ele considera, né, coisas nos nossos corações, né, que muitas vezes, né, tá lá escondido, né, no nosso coração, no fundinho lá, mas como nós estamos se deleitando no Senhor, Ele concede, né, as coisas. Né? Então, eu creio aí que, né, com Ezequias, né, tantas coisas que ele fez, né, para o Senhor, concedeu, né, mais 15 anos, então teve prazer no Senhor. E no caso de Davi, né, eu creio que algo que é importante em nossa vida, que nos impede de nós termos esse relacionamento com o Senhor, é o pecado. Né? O pecado é uma barreira, né, enorme, que nos impede de nós recebermos a bênção, de nós estarmos comunicando com o nosso Deus. Né? Eu creio que isso é terrível na nossa vida. Isso precisa ser exterminado, né, com a nossa confissão, né, com a nossa renúncia. Amém. Bom, graças a Deus, nosso programa está chegando no final, na verdade já foi o nosso tempo, e esse programa abençoado. Queria dar a oportunidade aqui para os dois pastores, rapidamente, só tecer aí um último comentário, amém? Pastor Luiz, então, só mais um último comentário, suas últimas considerações aí referente a esse assunto que nós falamos, e aproveita também e fala aí da igreja IEP Vila Iane, só sim. Os dias de culto e o endereço. Sim, ok. Em relação à oração, né, a oração é um termômetro, funciona como um termômetro na nossa vida. Né? Então, nós vamos ver se está abaixo, né? Se está muito baixo, é sinal que a nossa vida, né, espiritual com o Senhor está muito baixa. Né? Então, nós devemos estar sempre de olho nesse termômetro, que seria a oração. Né? E eu gostaria de convidá-los, né, aqueles que estão próximo ali da Viliane, né, fica na rua Ana Fonseca Bicudo, número 12. Fica bem na travessa da Avenida Sete Quedas. Então, todos estão convidados, né, para estar ali presente, quarta-feira às 20 horas e todos os domingos às 19 horas. Obrigado. Amém, pastor Luiz e IEP Vila Iane, muito obrigado, Deus abençoe. E, aliás, parabéns, né? Nós tivemos recentemente o aniversário lá da Vila Iane, 25 anos, é isso? Sim, 25 anos. E que Deus... 26 anos. Deus continue prosperando a obra lá em nome de Jesus, amém? Amém. Obrigado. Eu queria aproveitar rapidamente, antes de o pastor Cláudio ter os últimos comentários dele, que dizer para você que você pode participar conosco. Nós temos a nossa página da IEP Cidade Nova, onde está colocado o vídeo do programa Viva a Vida. Você pode, embaixo, tecer ali o seu comentário sobre o programa. De repente você tem gostado do programa, o que você tem achado. Você pode comentar lá e nós estaremos sempre divulgando aqui na nossa programação. Amém? Então, pastor Cláudio, sempre uma alegria tê-lo aqui conosco, nosso parceirão aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Você precisa falar que tem aniversário da Cidade Nova, hein, rapaz? Não vai esquecer de fazer esse marketing aí. Nós vamos sempre estar devendo a Deus. Sempre nós somos devedores a Deus. Com relação à oração, nós também somos devedores a Deus. A graça do Senhor é tão grande que, ainda que sejamos devedores, o Senhor, pelos méritos de Cristo, nos fez justiça dele. O que eu quero dizer a você é que você deve entregar sua vida ao Senhor e buscá-lo de todo o coração, sabendo que tudo que for pertencente à sua vida será a vontade de Deus para aperfeiçoar você. Seja abençoado, viva com o Senhor, tenha intimidade com Ele. A melhor intimidade é com o Senhor.
é onde Ele vai revelar a você a sua vontade, a vontade dEle, e você é a única forma de você ser feliz. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixar o endereço, né, da igreja sede lá. Lá é Rua Arquiteto Márcio João de Arruda, 370, na Vila Leis, ali no Centro Novo de Itu. Os cultos são às terças e quintas às 8 horas, domingo às 7 da noite, escola bíblica 9h30 no domingo também. Pastor Cláudio, aliás, eu vou fazer o marco, já que o senhor está falando para lembrar do aniversário da IF Cidade, que foi semana passada, foi uma bênção, derramar de Deus no culto do aniversário da IF Cidade, no 16º ano, foi um derramar de Deus, o pastor Romério pregou lá, foi muita porção de Deus sobre nós na semana passada. Então, é isso aí, nós estamos chegando ao final de mais um programa Viva a Vida, né? Quero agradecer aos dois pastores e que você possa sempre estar nos assistindo, que seja bênção na tua vida, e o desejo do nosso coração é que a programação, aquilo que nós estamos falando aqui da palavra de Deus, possa ser de bênção sobre a tua vida, amém? Então, que Deus te abençoe. Eu não posso esquecer de falar. Eu sou pastor da IEP Cidade Nova, como os dois pastores mencionaram, e a nossa igreja está situada na Avenida Felicidade, número 94. Nossos cultos lá são às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 19 horas. Você é o nosso convidado especial, como pastor, terei maior alegria em tê-lo conosco, e eu sei que Deus vai te abençoar, assim como na Vila Iane, na sede, aqui na Cidade Nova, Deus também tem operado maravilhas, amém? Então, fica com Deus. Igreja Evangélica de Pinheiros, programa Viva a Vida, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Fica com Deus, até a próxima.